Fala galera, bom dia. Vamos aqui resolver a questão 25 da seção 1.2 do livro de James Stewart. Da questão 21 até a 24, a gente não vai colocar resoluções dela aqui porque são questões de utilizam softwares, é uma questão mais assim, digamos, informatizada do que uma questão que desenvolve o cálculo. Então, a princípio a gente não vai mexer nelas não. A gente vai trabalhar agora a partir da 25 para frente aqui para a gente analisar melhor. São questões que utilizam mais o cálculo, que é o nosso objetivo. Na questão 25 ela diz o seguinte: muitas quantidades físicas são conectadas pelas leis quadradas inversas. Isso é, pelas funções potências da forma f de x é igual a kx elevado a menos 2 e, em particular, a iluminação de um objeto pela fonte de luz é inversamente proporcional ao quadrado da distância da fonte. Suponha que após escurecer você tem em um quarto com somente uma lâmpada e está tentando ler um livro. A iluminação é muito escura e então você precisa mover até um certo ponto para a lâmpada e pergunta qual é a intensidade dessa luz. Então vamos analisar aqui. Ele falou o seguinte: em particular, a iluminação de um objeto pela fonte de luz é inversamente proporcional ao quadrado da distância da fonte. A questão já nos dá isso, porque o f de x é igual a k vezes x elevado a menos 2. Ou seja, ele é proporcional ao quadrado da distância da fonte, ou inversamente proporcional ao quadrado da distância da fonte. Então, se é inversamente proporcional, é exatamente isso aqui que a gente está enxergando. Isso aqui inversamente proporcional. Ok? Feito isso, a gente já sabe que a distância da fonte de luz que está aqui é x, correto? E ele precisa estar querendo nos perguntar aqui qual a intensidade dessa luz, quando a gente tende a se aproximar, porque se a gente estiver aqui, tem pouca luz chegando, a gente não consegue fazer uma leitura de alguma coisa ou estudar. Então a gente tem que aproximar para a fonte de luz para que a intensidade dessa luz consiga nos alcançar. E aí, analisando que a distância é x, porque a fórmula já nos falou isso, né? Olha só para vocês verem. Inversamente, a iluminação de um objeto pela fonte de luz é inversamente proporcional ao quadrado da distância da fonte. Então, o quadrado da distância da fonte está aqui, correto? E a distância da fonte é x. Se a gente andar metade desse percurso, quanto que a gente vai estar andando? Meio x, correto? E se a gente substituir o meio x na fórmula, vai ficar f de meio x é igual a k, que multiplica 1 sobre meio x, tudo ao quadrado. Feito isso, vou dar uma melhorada aqui, que ficou feio, ao quadrado. Ok. Feito isso, a gente continuando aqui a resolução, f de meio x é igual a k, que multiplica 1 sobre meio x ao quadrado, né? Como que vai ficar? 1 quarto de x ao quadrado. Aí aqui eu tenho uma divisão, né? Então vai ficar da seguinte forma. Conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, f de meio x vai ser igual a k, que multiplica. Se eu conservo o primeiro e multiplico pelo inverso da segunda, 4 sobre x ao quadrado. Logo, isso aqui vai ser f de meio x. Eu vou separar o 4 aqui, para a gente entender o que aconteceu. K sobre x ao quadrado. K sobre x ao quadrado é exatamente isso aqui da nossa fórmula, certo? Que é a fórmula inicial da intensidade, né? da intensidade de iluminação que a gente tinha. Essa aqui é a mesma coisa disso, a gente está repetindo. Só que agora eu tenho um 4 na frente, que significa a intensidade que eu ganhei me locomovendo metade do percurso para chegar até a lâmpada. Ou seja, a resposta é simplesmente essa. À medida que eu andei, aproximando da fonte de luz, a intensidade luminosa
foi de 4. A gente não tem a unidade que eles utilizaram, então é simplesmente essa aqui a resposta. Ok? Vamos para o próximo.